Olá pessoal, tudo bem? Voltei aqui, meu nome é Sueli, como vocês já sabem, faço curso de psicopedagogia, licenciatura. Eu estudo no polo da Uninter do centro. Estou aqui para estar realizando meu estágio supervisionado de educação do ensino fundamental. O livro que eu estou usando é O Universo Lúdico, tá? Universo lúdico no contexto pedagógico. Nossa, tá bem irritado minha garganta. Voltando às nossas aulas anteriores, essa seria a aula 3, tá? Eu tô dando por etapas as aulas. Então, essa seria a aula 3, ok? Eu gostaria que vocês estivessem curtindo, comentando sobre esse assunto e acompanhando esta aula. Como todo mundo sabe, o pessoal aí tá fazendo o estágio à distância, né, online, devido ao nosso novo agora, que é por conta da pandemia, por conta da Covid-19. E nós temos que reconhecer, né, que essa oportunidade do estágio de extensão é incrível para nós alunos da Uninter. E eu fico muito grata, né, de poder estar dando essas aulas de extensão aqui, poder estar ensinando um pouco do que eu já estudei na psicopedagogia. Embora não seja uma aula elaborada com tópicos, seja algo caseiro, né, eu estou me esforçando bastante e fazendo com muito carinho para que vocês possam estar aí acompanhando um pouquinho do que eu já estudei e absorvendo, né, algum tipo de assunto sobre a ludicidade, ok? Vou estar dando continuidade aqui. Esse livro é da editora Intersaberes, é da Karen Liane Teixeira, tá? Eu vou dar continuidade onde eu parei, tá? Sobre os jogos infantis ali, quando surgiu os jogos infantis. Essa parte, eu acho que eu parei quando os adultos ali, eles tratavam as crianças como adultos em miniatura, né? As crianças para os adultos, naquela época, eram adultos em miniatura. Então aqui eu parei, né? E eu acho que vou continuar aqui falando um pouco sobre a outra era. Talvez o século XVIII. Vamos ver aqui. Não. Vamos ver. Eu falei um pouquinho do século XVIII, né? Foi isso. Vamos relembrar depois tudo que a gente aprendeu, ok? Vou dar um resuminho. Não nessa aula, mas talvez na aula 4. Então, estamos agora na aula 3. Ok, pessoal? Meu RU vai estar abaixo aí da descrição do vídeo. E o polo de Joinville, tá? Também vai estar abaixo. Vamos lá, pessoal. Me acompanhem aqui, então. Kishimoto, em 1990, ele esclarece que, na época, os jogos começaram a ser utilizados como elemento lúdico para auxiliar, né, na matemática, história, geografia e até mesmo a religião. Os brinquedos começaram a ter um caráter mais infantil. Olha como mudou, né, as coisas, que como desde a antiguidade a história da ludicidade foi mudando. Tendo um caráter mais infantil e eram produzidos artesanalmente, né, produzido por mão de obra própria, né. As crianças confeccionavam, tanto por adultos como pelas crianças. Mesmo após a separação do universo pueril, do mundo adulto, dar os primeiros passos, né, do universo pueril do mundo adulto, conforme Bernardes, em 2005.
que as crianças e adultos compartilhassem dos mesmos brinquedos e participassem, né, das mesmas atividades lúdicas, quanto homens, mulheres e crianças. Perdão, eu tô um pouco irritada. Vou tomar uma água para nós continuarmos. Ok, continuando aqui. Vídeo caseiro assim, né, pessoal? Um pouco complicado. Então, no século XVIII ali, as crianças e os adultos começaram a compartilhar dos mesmos brinquedos, dos mesmos jogos, das brincadeiras, né, lúdicas, atividades também. E vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco dessas participações dos adultos, das atividades lúdicas que eles faziam. Homens, mulheres e crianças. Eles brincavam de cobra cega. Aqui tá cabra cega, tá? Eu conhecia como cobra cega. É cabra cega? Será que toda a vida eu errei? Vamos lá. Guerra de bolas de neve, jogos de salão, como o de rima e o de mímicas também, brincava de mímicas. Ouviam uns contos de fantasma, lobisomens. Eu, na verdade, até hoje eu gosto desses contos, né? É muito legal. E o da barba azul, né? Lobisomens, o da barba azul. Esses contos, diante das quais as crianças ficavam apavoradas. Eu imagino, né? Em uma época em que ali a religião, ela colocava muito medo também, né? Nas crianças. Imagina. A gente já fica com medo até hoje. Se contar, e tem muita gente com muito medo de muitas coisas até hoje, né, que tem gatilhos, né, da infância que não saíram ainda de vários contos aí de avós. A minha avó mesmo contava muita história pra gente, muita história, não sei se realmente era verdade, até hoje muitas delas eu penso que sim, tá? Ai, olha só. Vamos lá. Então elas ficavam bem apavoradas, assim, com esses contos. Ainda segundo o autor, né, aqui, o Bernardes, em 2005, até esse período os brinquedos não eram divididos por gênero. Nessa época não havia uma diferença entre brinquedo de menina e brinquedo de menino. Então Luiz, né, no século XVIII, não, no século XVIII não. Meu Deus do céu. Não é no século XVIII, não. Então, brincavam de boneca... Aqui tá em outro século, gente. Porque a gente tá falando do século... XVIII agora. Aqui não é o século XVIII, não. Tá borrado. Tá, então eles brincavam... Pode ser século XIX, talvez. Nós já estamos falando em 2005 aqui, o autor fala em 2005, mas talvez eu acho que é só história, né? Então tá, vamos lá. Eles brincavam de boneca e de fazer comidinha com utensílios em miniaturas de prata, chumbo, cobre ou barro verde. Bernardes em 2005. E o ano aqui então tá errado, eu acho. Vou dar uma montadinha porque eu acho que eu tô caindo aqui pra vocês. Certo? Continuando aqui. Então aí os brinquedos já tinham mudado, né? Já havia boneca, fazia um bonequinho de barro, chumbo de prata, ou cobre, né? Barro verde. Bom, perceba com base nesses exemplos, como os aspectos lúdicos que moldam conforme a demanda da história aí, né? A idade contemporânea do século XVIII aos dias atuais
foi muito marcada pela Revolução Industrial. Então, as crianças, elas eram adulto em miniatura, né? De meados dos anos 18 até meados do século 19, modificou-se, era século 19 ali, tá? A hora que eu falei, tava borrado. Modificou-se muito, muito novamente o conceito da infância. Do século 18 até o século 19 foi modificado esse conceito de infância. E inicialmente transformou-se objetos relacionados à produção industrial em brinquedos. Como se fosse instrumento de aprendizagem em modo de modelo fabril. Logicamente, a proposta era que a criança aprendesse a usar um instrumento de forma que não percebesse isso, né? Ou seja, que tudo não passasse de uma simples brincadeira. Na época, o trabalho infantil não só era socialmente aceito como indispensável às famílias mais vulneráveis, mais pobres, né? A indústria dos brinquedos começou a se desenvolver também no século XIX, destinada às crianças de famílias mais abastadas, né? A produção de brinquedos, elas feitos basicamente de madeira, tecido, essa exigia cada vez mais perfeição e inovação, né? Como as empresas fazem, né? Elas sempre estão aí querendo fazer renovação, inovar e ficar cada vez mais à frente do mercado. E isso aí, nessa época, eles aceitavam, né, o trabalho infantil. Vamos lá, gente, vamos aqui focar aqui. Quando rompeu a Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914 a 1918, os jogos passaram a ser e a ter um caráter mais bélico. Kishimoto, em 1990, findo o conflito, jogos militares dão lugar a práticas esportivas, predominando no mercado trens elétricos, autoramas, bicicletas, patins e etc. Mostrando aí a valoração do esporte, né, e o detrimento do militarismo. Aqui diz Kishimoto em 1990. Então, a partir daí, né, o brinquedo passou a ser um suporte cada vez mais presente nas brincadeiras infantis, colaborando para o progresso, aumento e do consumismo aí, né? Quando aí na década de 1950 o plástico passou também a ser utilizado, uma matéria-prima de produção, né, fabril, para brinquedos. Então a produção em série foi assim no início ali do século XIX, né, de brinquedos, que teve processo de produção, muita produção, de jogos de tabuleiro, de bonecas Barbie, muitas bolas de futebol, brinquedos mais populares também do mundo, né, que provavelmente, né, sempre tinha ali algum artista que fazia bonecas, né, a própria boneca dele, como ainda tem, né. Somente no campo lá do século XX, né, lá em meados do século XX, no início do trabalho de autores que se preocuparam, né, ao investigar a psicologia infantil, como Piaget, Vygotsky e Vallon, e também as manifestações lúdicas, né, somente no século XX, tá, pessoal? Essas manifestações lúdicas, elas ganharam um novo status. E também passaram a ser especialmente valorizadas também no desenvolvimento. Principalmente infantil, né? Bom, Harewood, em 2004, ele enfatiza aqui que somente em épocas comparativas recentes veio a surgir um sentimento de que as crianças são especiais e diferentes, e portanto
dignas. Elas são dignas de ser estudadas por si sós. Até então eu estudava só o adulto, né? Então, assim, a atenção era mais pro adulto. A criança era um adulto em miniatura. Não existia criança. Que triste isso, né? Agora, assim, pra nós que estamos no século XXI, escutar uma coisa dessa. E tem vários acontecimentos também de muitas pessoas que fazem maldade com criança, né? Trabalho infantil. E aí as crianças são muito desvalorizadas nas famílias. Ainda, né? Infelizmente, né? Tem pais que não deixam a criança brincar, não deixam fazer nada, né? Então, o desenvolvimento humano, a partir de brincadeiras, a partir do universo lúdico, né? Isso é muito prazeroso para a criança. Isso é um prazer que a criança precisa vivenciar para que ela possa se desenvolver, né? E cortar isso da criança, isso não pode. Bem, pessoal, vamos aqui continuar aqui, né? Os jogos, os brinquedos, as brincadeiras de ontem e de hoje se desenvolveram muito, como explicados ali, né? Com base nos aspectos sociais também, né, e culturais. E uma visão em um mundo heterogênea e, portanto, ocuparam os mais diversos papéis na história. Vamos falar aqui das brincadeiras de diferentes influências culturais, tá? Brincadeiras diferentes, influências culturais diferentes também. Conforme afirmamos até este ponto, o contexto histórico e social sempre influenciou o modo como a criança e a ludicidade foram tratadas. A criança já nasce imersa em uma cultura que lineia como ela se relacionará com adultos, né, sempre, e com outras crianças, nas quais objetos interagirá com mais frequência e que a experiência será capaz de extrair dessas relações os aspectos culturais. Também influenciam em sua maneira de vestir, comer, agir, falar, pensar e brincar. É claro que estamos nos referindo da questão mais genérica. Uma vez que existe aspecto subjetivo que vão tornar o ser humano neste planeta um ser único. E é isso que Vygotsky se refere. Quando discorre sobre a microgênese, um plano genético que trata da evolução industrial de cada... Meu Deus do céu! Industrial. Que trata da evolução individual de cada ser humano, os aspectos culturais tratados aqui estão em um plano mais abrangente. Passou a minha gata aqui, tudo a gente consegue perder o foco, né? Dando aula. A gata passa, é filho que chega cutucando as coisas, e aí eu tô dando aula e a gente perde totalmente o foco. E eu não posso voltar porque a aula já tá bem já no finalzinho aí, né, pessoal? Então vocês me perdoem os erros, tá? Eu vou voltar aqui a explicar novamente essa parte aqui. Vamos lá. Você já observou atentamente uma criança brincando? Ao fazer isso, faz uma análise de quais as marcas culturais que estão presentes na percepção do mundo que ela tem. E em contrapartida, como ela imprime suas próprias marcas na cultura. Desculpa. O ato é tão importante que está garantido na Declaração dos Direitos da Criança, a ONU, tá? E no ECA também. Por que o ato de brincar é tão valorizado? Porque apresenta a verdadeira essência da criança e deixa as pistas relevantes sobre os valores e crenças que a criança carrega consigo.
É brincando que livremente as crianças desempenham os mais diversos papéis. Elas se desenvolvem, desenvolvem as habilidades dela e demonstram suas opiniões, emoções e preconceito, tendo como alicerce modelos externos a elas, né? Então, o modelo externo, né, o pai, a mãe, né, ou a escola, ou o ambiente onde essa criança vai ser inserido, né, tudo isso. Vamos lá. Destaca-se que seu caráter aleatório, retrógrados, conservadores com os pais, a maioria das crianças se confronta diariamente. Esse movimento ocorre especialmente pela imitação de gestos, comportamento e atitudes dos mais velhos. É o que eu estava falando. Quando brinca, a criança pode não usar ou não objetos como apoio, aos quais conhecemos como brinquedo, né? Os brinquedos aos quais a criança tem acesso são também considerados produtos da sua época cultural. Vamos lá. Produtos da sua época cultural. A globalização e a rede mundial de computadores que possibilitam uma conexão que ultrapassa fronteiras. Alguns brinquedos foram inseridos em contextos culturais, aos quais eles não apresentam mais, nos quais não são mais absorvidos, né? Modificando assim aspectos culturais e sociais. É o caso da boneca Barbie, a mais vendida do mundo, com o seu padrão da magreza, perfeição e opulência. A Barbie é um símbolo do estereótipo de mulher, né? Bonita, de cabelos e olhos claros, bem resolvida e rica, que contrasta fortemente uma identidade ética, social, hábitos, comportamentos de diversos grupos da sociedade. Por muitos anos, essa boneca foi o ideal da mulher para muitas meninas, né? Originando problemas na autoaceitação, autoestima. Então, assim, a boneca Barbie era um estereótipo, né? Estereótipo da mulher magra, perfeita, padrão de vida social adequado, né? Que as pessoas pensam que, né, que tem que ter esse padrão de vida social, né? Ser rica, bem resolvida. E hoje em dia, já tem, no século XXI, tem muitas bonecas que, pelo preconceito, aí já entra um outro debate aí também, um outro assunto, né? Muitas pessoas não faziam bonecas negras, né? Não existia bonecas negras. Então, eu mesmo, quando era criança, eu nunca tive uma boneca negra. E isso foi mudando conforme os tempos, né? Foram fabricando bonequinhas negras, bonequinhas de várias cores, japonesinha, de várias culturas, né? Então, o quanto o social, o cultural, ele vai mudando conforme o tempo vai passando. E, né, que bom que a nossa forma de pensar também muda junto, né? E a gente vai aprendendo com o meio de que não é bem assim, né? Muitas meninas, elas se viam na Barbie, realmente. Eu nunca. Ó, meu gato passando lá atrás. Eu nunca. Bom, assim, continuando aqui, tá? Então, assim, a Barbie, ela queria fazer uma valorização de um padrão de beleza impossível de alcançar, né? Refletindo um pouco, né, mais sobre esse exemplo, nós podemos construir, né, e concluir aqui, assim, uma influência por ela, né? Os brinquedos também foram provocar mudanças na cultura, como, por exemplo, da aquisição de novos hábitos de comportamento, as questões de gênero,
presentes de esferas culturais, né? Mostra que a sociedade sempre teve extinta dos papéis sociais desempenhados dos homens e mulheres, enquanto em algumas das outras culturas existe um imenso debate, né? De dirimir diferenças sociais de gênero. Em outras, as tradições fazem questões de perpetuar essa tradição. Os brinquedos culturalmente transmitidos de geração em geração influenciam na construção da identidade da criança. Citando Broglie, Cunha, Araújo e Gomes. Destaca-se aqui, então, segundo essa tradição, bola e carrinho, meninas de boneca e casinha, meninos valorizam o poder, ser e ter. Destaca-se aqui por esses autores. Com frequência, esse modelo é reproduzido e até engajado pela história, cujo papel como instituição de ensino deveria ser se promover a reflexão e discutir, né, com os docentes aí. E discente, né, e gerar uma dinâmica que auxilie as crianças, né, a perceberem suas referências despidas de preconceito. O pensamento crítico e argumentativo da criança precisa ser estimulado também. Opa, desculpa aí. Ele vai precisar ser estimulado pela escola, pelos pais, pela comunidade, pela professora, até mesmo por um amiguinho, né, do colégio que às vezes tem uma outra educação, porque todo ser humano tem sua individualidade, né? E a educação, cultura, e tudo isso é diferente de cada um. Bom, vamos lá. Tô perdendo um pouco o foco aqui por causa da minha gata que tá me incomodando um pouco, mas eu não posso perder o foco. Aí tá muito difícil dar aula assim online, né? Em casa, vídeo caseiro, é assim mesmo. Peço desculpa a vocês, tá? Eu vou estar continuando aqui. Só tomar uma água, que eu tô meio rouca. Bom, então o pensamento ali precisa ser crítico e argumentativo da criança, precisa ser estimulado desde cedo, pois é na educação infantil que os traços da personalidade elas começam a se desenvolver, né? A brincadeira de casinha, que é muito comum entre as meninas, explica claramente esse contexto social. É como se as meninas já nascessem predestinadas às tarefas domésticas e os brinquedos da cozinha despertassem o gosto, né, por essas tarefas. Quando na realidade que a criança ela age por imitação, né? Ela vai agir por imitação, né? Que ela vai ver a mãe fazendo as coisas, ela vai agir por imitação das tarefas. Na maior parte das vezes, não é só querendo fazer o que as outras mulheres fazem, mas também, né, no comando da situação, liderança, que pode ser praticada enquanto a menina brinca, de cuidar da casa, né, também. Quando o menino brinca de casinha e boneca, desperta alguns adultos a desconfiança com a relação à sexualidade. Vamos lá. Isso é um assunto bem interessante, né? Porque, assim, meus irmãos... Bom, eu sou da época de 80, né? Eu nasci em 86. Eu falo a minha idade. Então, assim, nessa época... já tinha isso, né? Ainda tinha isso. Aqui, não diz o ano aqui, nós vamos falar anos. Bom, enfim. Só deixa eu terminar aqui. Os meus irmãos, todos eles sabem cozinhar, eles sabem limpar uma casa, eles sabem fazer as coisas, mas nem sempre é este contexto que as famílias vivem, né? Muitos meninos saem
pra namorar e de repente já casam, mas não sabem ali tá lavando uma louça. Então tem que ter um ambiente estimulador, sim, né? Não existe trabalho de menina, trabalho de menino, né? Não existe. Porém, né, nós, mulheres como sexo frágil, temos algumas limitações. Mas as mulheres, aí eu tô vendo que tem mulheres que trabalham de Uber, mulheres que trabalham serviço braçal, pedreiro, né? Então, assim, não tem, gente, não tem, a gente tem que tirar esses paradigmas, né? Ainda tem muitas pessoas que têm, né, isso em mente, esse preconceito, né, essa forma de pensar e passam para os filhos ainda hoje, né? Tá lá a menina ajudando a mãe, né, limpando as coisas. Bom, essa aula vai terminar aqui, pessoal, já deu o horário aqui. Vou estar encerrando com vocês e vou estar falando desse modo de como eram as brincadeiras, né? E como era a cultura, a educação, tá? De gênero. É muito bom falar nesse assunto, tá? Porque isso estimula aí os menininhos aí a ajudar as irmãzinhas também, tá? É muito bom, né? Que comecem desde cedo, porque depois vão morar sozinhos, não sabe fazer nenhum arroz, certo? Vou terminar essa aula aqui com vocês. Se inscrevam no meu canal, curtam, tá? No final desses vídeos, vai ter aula agora 4 que eu vou fazer. Já logo em seguida eu vou fazer a aula 4. E que vocês estejam comentando, falem sobre a aula, né? Não tá fácil fazer estágio